Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula, onde nós vamos aprender hoje sobre o dispositivo sinalização de emergência. Meu nome é Cleide Oliveira, sou a sua professora de instalações de segurança e vamos juntos para os nossos slides que tem muito conteúdo pela frente. Primeiro, como sempre, vamos falar sobre as nossas referências normativas. Nós estamos tomando como base aqui a IT do Corpo de Bombeiros aqui do nosso estado, a IT 20, que é específica sobre sinalização de emergência, e também as normas referentes à sinalização de emergência, onde nós podemos encontrar aqui a NBR 13434, é uma NBR que ela foi atualizada recentemente e ela tem 3 partes. Essas 3 partes se referem à sinalização de emergência, tá? E todo o conteúdo que nós vamos apresentar para vocês é baseado tanto nas normas como na IT, ok? Bom, antes de qualquer coisa, vamos entender qual é o conceito, o que significa sinalização de emergência, né? Eu trouxe aqui um conceito da própria NBR, que é o conceito da NBR 13434, que é a de sinalização de emergência, e ele diz que a sinalização de emergência é aquela que fornece uma mensagem geral de segurança. Ela é obtida por meio da combinação de cor e de forma geométrica, fornecendo uma mensagem específica de segurança pela adição de um símbolo gráfico executado com cor de contraste, tá? Então, coloquei 2 exemplos para a gente entender que quando se tratar de sinalização de emergência, vão ser sinais, símbolos gráficos que vão estar associados a cores e a formas geométricas, e assim se consegue passar uma mensagem específica em relação a instalações de segurança, ok? Vamos ver mais detalhes nos próximos slides. Qual é a finalidade da sinalização de emergência, tá? Coloquei aqui que a finalidade, esse conceito que foi retirado já da IT 20, do Corpo de Bombeiros, ele diz que a finalidade da sinalização de emergência é reduzir o risco da ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes, né, e garantir que sejam adotadas ações adequadas em situações de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio, tá? Então, o que a gente entende aí desse texto da IT? Que primeiro a finalidade da sinalização é reduzir a ocorrência de incêndio, evitar que o incêndio ocorra, né? E no caso de haver uma situação de emergência, essa sinalização ela vai apoiar tanto no uso dos equipamentos, dos dispositivos, como os extintores de incêndio, que nós já estudamos, como também vai auxiliar as pessoas a evacuarem, a saírem do local, tá? Então, essas são as finalidades aí da sinalização de emergência. Aqui um exemplo prático, onde nós temos aqui uma porta de emergência. Essa porta nós vamos conhecer mais sobre ela em próximas aulas. É uma porta corta-fogo, tá? Com uma barra antipânico, né? E essa barra, você vê que aqui já tem uma sinalização em cima dela, que pode ser considerada como uma sinalização de emergência. E aqui fala apoiar sobre a barra para abrir, né? Porque muitas vezes a barra antipânico tem um jeito diferente, é um dispositivo diferente de abertura da esquadria, dessa porta corta-fogo. E pode ser que a pessoa tenha dúvidas em como abrir essa porta, já que ela não está vendo uma maçaneta convencional, né? Então aí tem uma instrução de como a pessoa vai acessar essa porta, de como é que vai abrir essa porta, tá? Então aqui você tem uma sinalização, né? Que nós vamos abordar ela, indicando que essa é uma saída de emergência, tá? Nós vamos ter um capítulo só sobre saídas de emergência, onde nós vamos explorar bastante esse conteúdo. Aqui você tem o alarme de incêndio, o acionador manual de alarme, né? E você tem a sinalização para esse dispositivo, tanto em cima como embaixo, tá? Aqui seria o normal, vamos dizer assim. E por que foi acrescentado esse mesmo símbolo, essa mesma sinalização, chamando a atenção para esse dispositivo de emergência aqui embaixo também? Porque é natural
que em caso de incêndio ocorra uma forte incidência de fumaça. Essa fumaça, normalmente, ela é uma fumaça que ela flutua, né? Ela fica mais concentrada aqui no meio para cima do ambiente. Ela tende ao efeito chaminé que nós vimos, né? O fenômeno da convecção que nós vimos lá no iniciozinho nas aulas conceituais. E aí, nessa parte de baixo aqui, normalmente é uma parte que ela fica com menos fumaça ou sem fumaça. Então, no caso de haver muita fumaça aqui, essa fumaça ela pode obstruir essa sinalização. E aí, pode ser que as pessoas não consigam enxergar, né? É uma orientação de emergência, no caso, quando a pessoa estiver saindo, evacuando, saindo de um local onde tem muita fumaça, é ela sair agachada, porque justamente essa parte de baixo aqui não tem muita fumaça, né? E pode ser que ela, inclusive, tenha mais chance, consiga escapar mais rapidamente, né? E talvez não tenha problemas em relação à inalação dessa fumaça, porque ela fica aqui mais embaixo. E aqui ela consegue ver a sinalização, ela consegue ver que aqui tem um alarme de incêndio manual, que ela pode acionar, tá? Muito bem. Então, só um exemplo para a gente entender como que a sinalização de emergência, ela pode contribuir para, em caso de instalações de segurança, para que se evite, né, a ocorrência do incêndio ou, no caso de haver a ocorrência do incêndio, se escapar, né, se sair do local. Muito bem. Então, a sinalização de emergência ela faz uso de símbolos, né, de mensagens, né, de cores, né? A combinação desses elementos é que caracteriza a sinalização de emergência, tá? Então, aqui eu coloquei vários exemplos de sinalização. É importante a gente falar que nem toda sinalização é de emergência, ela só vai ser de emergência se ela tiver características específicas e definidas em norma e na IT, conforme nós vamos apresentar aqui nos próximos slides, tá? É interessante a gente comentar que o material de que é feito essa sinalização, ele precisa ser normatizado, tá? Por quê? Porque não pode ser qualquer material, precisa ser um material que ele deve possuir um mínimo de resistência mecânica, tá? Lógico que quanto mais resistência mecânica ele tiver, mais tempo ele vai durar. Então, pode ser um material plástico, pode ser de metal, pode ser de material semelhante a esse, um acrílico, pode ser até de vidro, tá? O importante é que ele tenha uma resistência mecânica mínima e que ele não propague chamas. Ele precisa também resistir à água, a agentes químicos e à limpeza, também às intempéries. Naturalmente, pode ser que se tenha utilização de sinalização em ambientes externos, que vai ficar exposto aí às intempéries. Então, é importante também que ele possua resistência às intempéries, tá? Então, vamos para frente aqui. E é importante a gente falar que em sinalização de emergência é fundamental que alguns elementos dessa sinalização tenham o que a gente chama de efeito fotoluminescente. O que é esse efeito fotoluminescente? Aqui eu coloquei um exemplo. Ó. Você tem aqui um par de extintores e você tem aqui a sinalização dos extintores, tá? Aqui foi apagada a luz, ó, simulando uma situação de que a energia elétrica convencional do prédio foi interrompida, e você vê que a sinalização ela ficou acesa. É muito comum essa sinalização fotoluminescente também em estradas, né? Quando a pessoa está dirigindo à noite, a sinalização da estrada ela fica toda acesa. Com o mínimo de luz ela já se sobressai. Então, nas cores brancas e amarelas dos símbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar orientações, né, de salvamento, no caso sinalização de equipamento, como está aqui, né, que foi esse para os extintores, sinalização complementar, enfim, vai destacar aqui a sinalização mesmo que você tenha pouca ou nenhuma luz. Esses são elementos fotoluminescentes da sinalização. Aqui outro exemplo, ó, onde você tem aqui a indicação, está tudo escuro, mas a sinalização indicando a saída da emergência, indicando a porta corta-fogo,
tá lá acesa, indicando o caminho, né? Aqui tá indicando provavelmente que tem uma porta onde a pessoa tá tudo escuro, mas ela tá vendo que esse caminho aqui é uma saída de emergência, é um caminho que para ela seguir numa situação de risco, tá? Nós vamos ter uma aula só sobre iluminação de emergência, né? Mas já dá para a gente perceber que a sinalização e a iluminação elas começam a se aproximar e começam a trabalhar juntas, né? Na hora que eu não tenho iluminação, a sinalização ela vai com esse efeito fotoluminescente, ela vai dar esse destaque, vai chamar a atenção para a sinalização, tá? Aqui a sinalização para o alarme de incêndio, né, que eu tinha mostrado lá no slide anterior. E aqui, ó, você vê que todo o caminho, toda a rota de fuga, o caminho que a pessoa vai percorrer para sair do local, sendo iluminado, né, sendo sinalizado com elementos fotoluminescentes, tá? Aqui uma escada, né, iluminada com efeito fotoluminescente. Você vê que a sinalização também, né, indicando aqui que esse caminho, a pessoa enxergar, né, saber por onde ela está indo, tá bom? Então, esse aí é um efeito importante da sinalização, que é acrescentado aí na sinalização. Então, vamos lá. Para a gente falar de sinalização de emergência, é importante a gente saber que existem basicamente dois tipos de sinalização de emergência. Tem a sinalização básica e tem a sinalização complementar. Essa sinalização básica, né, o próprio nome já dá uma dica disso, é a mínima sinalização que precisa se ter em determinado ambiente, tá? É o mínimo que precisa se alcançar, que se deve apresentar de sinalização numa edificação. A sinalização complementar, também o próprio nome já dá a dica, vai ser aí um conjunto de sinalizações que vão complementar, né, vão acrescentar informação à sinalização básica, tá? Então, pode ser que sejam acrescentadas mensagens, pode ser acréscimo de faixas de cor, né? Pode ser setas, né? Nós vamos mostrar alguns exemplos aqui no decorrer da aula. Então, assim, a sinalização básica, ela precisa passar a informação completa, né? Ela já precisa sinalizar completamente, né? Ela não depende da sinalização complementar para isso. Mas quando se trata de risco de incêndio, todo e qualquer complemento, né, coisas que agreguem, que deixem mais seguro, que passe mais informação, que deixem a informação mais clara, isso aí melhora, né? Então, isso aí seria o papel da sinalização complementar. E aqui, nós vamos entender, nós vamos estudar que existem basicamente 4 tipos de sinalização básica, tá? Que nós vamos estudar e definidos por norma. A primeira sinalização básica que nós vamos ver é a sinalização básica de proibição. Essas sinalizações, né, essa forma de classificar as sinalizações, a gente vai perceber que as sinalizações pertencentes a cada um desses grupos, ele vai ter características específicas que vão identificar essa sinalização, tá? Então, aqui eu já vou começar a mostrar. Ó. A sinalização básica de proibição, ela tem o objetivo de proibir e coibir as ações capazes de conduzir a um início de incêndio ou um agravamento de um incêndio, tá? Então, a gente vai perceber aqui eu coloquei 4 sinalizações, tá? E você percebe que ela tem características parecidas. Primeiro, todas estão no formato circular, na forma circular, né? Todas elas têm essa borda aqui vermelha, né? Com esse risco diagonal. Todas elas. Todas elas têm o fundo branco, tá? Todas elas têm o desenho aqui, ou também chamado pictograma, preto, né? O desenho, você vê que o desenho é preto, tá? Então, aqui você vê, ó, a sinalização de proibido obstruir esse local, essa sinalização, né? Proibido obstruir, por exemplo, onde poderia se utilizar essa sinalização? Você tem um par de extintores. Embaixo dos extintores poderia ter essa sinalização, né? Para indicar que ali não pode ser obstruído, porque é o espaço destinado aos extintores de incêndio. Aqui,
Proibido fumar em locais, por exemplo, uma central de gás, tá? Proibido produzir chama, quer dizer, aqui proibido fumar e aqui proibido produzir chama, né? Às vezes, não necessariamente a chama ela vai ser produzida pelo cigarro, né? Então pode ser que quando você tem um local onde tem um risco muito grande, né? Muitas vezes pode ser que você tenha algum material altamente inflamável, ou, por exemplo, fogos de artifício, pólvora, né, que não se pode produzir chama nesses locais, né? Trabalha com algum tipo de gás inflamável, enfim. Proibido utilizar água para apagar o fogo, né? Isso é interessante, porque vai depender aí da classe de incêndio, né? A gente já viu lá na parte conceitual. Quando você tem um incêndio classe C, por exemplo, se você jogar água, você vai piorar, né? Então, essa sinalização ela pode contribuir para isso. Proibido utilizar elevador em caso de incêndio. Então, são símbolos correspondentes à sinalização básica de proibição, ok? Sempre que for proibir algo. Aqui mais alguns, né? Eu coloquei esse quadro, ele é um quadro que tem na norma, né, normatizado, para a gente entender que essas características que eu mencionei, né, em relação ao formato circular da sinalização, fundo branco, pictograma preto, né, essa faixa circular vermelha e a barra diametral vermelha, né, esses são elementos que não são feitos de forma aleatória, eles são definidos por norma, tá? E não se pode alterar. Se alterar, deixa de ser uma sinalização de emergência, ok? Vamos ao segundo grupo da sinalização básica. A gente viu a sinalização básica de proibição, agora vamos ver a sinalização básica de alerta. O próprio nome já dá uma dica, né? Ela visa alertar para áreas e materiais com potencial de risco de incêndio, que tem potencial de explosão, de choque elétrico, né, de contaminação. E se a gente olhar aqui a sinalização, mais uma vez a gente vai perceber que nesse grupo de sinalização básica de alerta, as características dos símbolos da sinalização também são semelhantes. Então veja que aqui eu tenho o formato triangular, tá? Formato triangular. Você vê que eu tenho uma borda aqui preta, nessa faixa na borda preta, o fundo amarelo e o desenho ou pictograma preto, tá? Então aqui, ó, cuidado, risco de exposição a produtos tóxicos, né? Essa caveirinha geralmente tá indicando produtos tóxicos. Alerta geral, isso aqui tem muito computador, usa muito esse símbolo. Cuidado, risco de incêndio, né? Quando tem esse foguinho aqui. Risco de explosão, risco de corrosão, né? Aqui, por exemplo, num laboratório, né, que trabalha com substâncias químicas corrosivas, tá? Então, perceba que são sinais, é uma sinalização que ela é para alertar, né, para chamar atenção. Aqui tem outros, ó, risco de choque elétrico, risco de radiação, tá? Aquele de produtos tóxicos. Então, da mesma forma da sinalização básica de proibição, a sinalização básica de alerta ela também é normatizada. Então, a sinalização de proibição ela deve ser instalada em local visível a uma altura de 1,80 m do piso acabado até a base da sinalização. Então, essa questão de que a sinalização ela precisa estar visível, né, é importante a gente chamar a atenção para isso, porque por mais óbvio que seja, muitas vezes isso não é respeitado. Então, a sinalização ela serve para orientar, né, para você saber que é proibido ou alertar para algum risco, no caso das sinalizações aí básicas de proibição e alerta. Então, precisa-se ter a sensibilidade para se posicionar, na hora que se vai posicionar essa sinalização, colocar ela numa posição que seja o mais visível possível. O local onde essa sinalização vai ser posicionada é definição do projetista, tá? Ele é que define onde vai ser colocado. Às vezes, quando você vai orientar uma pessoa, né, você com conhecimento técnico dessa disciplina, desse conteúdo que eu estou passando para vocês, mesmo que você não possa
assinar, que você não possa fazer um projeto, mas você pode dar uma orientação para uma pessoa nesse sentido e pode posicionar com esses conhecimentos essa sinalização, né? Então, é importante dizer que a sinalização ela deve estar claramente visível de qualquer posição dentro do ambiente, né? Com a distância e no máximo aí de 15 metros de uma sinalização para outra. As dimensões da sinalização ela é normatizada. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas se você for olhar na norma, ela define o tamanho, as dimensões. Então, não pode ser de qualquer tamanho. Muito bem. Então, vimos a sinalização básica de proibição e de alerta, né? Proibição e alerta. Vamos agora à sinalização básica de orientação e salvamento. Essa sinalização, ela tem o objetivo de orientar as pessoas em relação à rota de fuga, ou seja, qual vai ser o caminho que ela vai percorrer para sair da edificação na situação de emergência, tá? Então, ela vai indicar as rotas de saída e quais ações são necessárias para que a pessoa tenha acesso às saídas de emergência, para que elas usem essa rota de fuga, né? Para que elas compreendam e percebam qual é o melhor caminho para que elas cheguem aí até a saída da edificação. E aqui você percebe que as características dessa sinalização também são características próprias, né? Você vê que o formato aí já é o formato retangular, né? Você vê que o fundo é verde, né? E o desenho aí, o pictograma, a orientação é que seja fotoluminescente, né? Como a gente já mostrou anteriormente. Então aqui perceba que a gente tem várias sinalizações, né? Para um lado, para o outro, para frente, tá? Indicando aqui saída de emergência, tá? Aqui, ó, indicando que é uma escada de emergência, tá? Indicando qual é a saída. Aí você vê que pode ter vários modelos, pode ter variações dessa mesma sinalização, tá? Aqui no caso para cadeirante, certo? Então aqui um exemplo para a gente entender. Aqui eu tenho duas portas corta-fogo, né? Aqui eu tenho uma porta corta-fogo, uma porta corta-fogo mais simples. E você vê que aqui, ó, a sinalização está acima da porta, logo acima da porta, certo? Então essa é uma orientação que se dá para aonde se posicionar a sinalização básica de orientação e salvamento. Então em cima aqui da porta, né? E aqui você vê que tem uma sinalização complementar, né? Mostrando a porta corta-fogo, certo? Aqui ao lado um outro exemplo, uma outra porta, onde você vê que a sinalização de orientação e salvamento, ela não está mais acima, e sim na porta, Nesse caso aqui, ó, da base da sinalização, ou seja, da parte de baixo aqui da sinalização, até o piso acabado precisa ser de 1,80 m, tá? 1,80 m. Aqui você vê que tem sinalizações complementares, nós vamos falar daqui a pouco, mas aqui é uma indicação, por exemplo, de qual andar se está, né? Quando você está se deslocando numa escada de emergência, ajuda muito a pessoa a ter a percepção e ter a clareza de onde ela está no prédio, né? Quantos andares ela já desceu. Então, essa indicação aqui na porta, ela não é obrigatória, ela é complementar, mas ela ajuda na hora de uma fuga, tá? Muito bem. Aqui um outro exemplo onde a gente vê a indicação na escada da posição, né, aqui do andar. Como eu falei, essa indicação do andar pode estar na porta corta-fogo ou pode estar também aqui na parede, né, na escada. E essas setinhas, ó, você vê que as setinhas aqui, a orientação é que ela esteja a 25 centímetros do piso acabado, tá? E segue aquele mesmo raciocínio que eu tinha falado lá no exemplo anterior, né? Se tiver a ocorrência de fumaça aqui nessa escada, a tendência é que essa parte de baixo aqui, essa faixa de baixo aqui dos 25 centímetros, dos 30 centímetros aqui do piso, esteja com menos ou sem fumaça. Então, pode ser que a pessoa agachando aqui, é uma dica, né? Isso, agachando aqui, ela inale menos fumaça. E aí também ela tem a visão da sinalização, tá? Às vezes tem projetista que opta por colocar essa sinalização embaixo e em cima,
tá? Que às vezes, depende, nesse caso aqui nem tanto, né? Porque acima ela já vai estar ciente de que é uma escada, mas embaixo ela pode ter mais dificuldade, né? Então a sinalização ela está ajudando aí nesse sentido. E por fim, nós temos a sinalização básica de equipamentos, tá? Aonde o próprio nome já diz, né? Vai indicar qual é a localização, qual é a posição do equipamento, tá? Que equipamento é esse? São os dispositivos de prevenção e combate a incêndio, como por exemplo os extintores que nós já estudamos. Vão ter outros dispositivos que nós vamos estudar, como os hidrantes, né, os chuveiros automáticos, tá? E a gente vai ver que existe uma sinalização específica para esse equipamento. Quando eu falei lá sobre extintores de incêndio, eu mostrei as características da sinalização, não me aprofundei porque a gente ia ter esse momento aqui de sinalização de emergência, tá? Então aqui veja que tem alguns exemplos. Mangotinho, né? Esse aqui a gente vai estudar. Abrigo de mangueira hidrante, hidrante de incêndio, tá? A sinalização de piso, que ela tanto pode servir para hidrantes como para extintores, certo? Então, perceba que essa sinalização, ela também tem características próprias, tá? O símbolo, ele é quadrado, né? Perceba que o símbolo, ele é quadrado. O fundo vermelho, tá? E o pictograma fotoluminescente, né? O desenho fotoluminescente. Então, tá aí alguns exemplos. E aqui vamos ver aqui um pouco de representação gráfica, né? Um pouco de representação de projeto, né? Para a gente entender, né? Eu já tinha falado lá dos extintores, né? Tá aqui o extintor. A gente tinha falado um pouco sobre a questão da altura do extintor. Aqui nós vamos falar sobre a altura da sinalização de emergência, no caso aqui específico, da sinalização básica de equipamento, tá? Então, essa sinalização, ela precisa estar a 1,80 m do piso, da base aqui da sinalização até o piso acabado, né? 1,80 m também aqui, ó. No caso aqui é uma caixa de hidrante, né? A gente vai ver isso posteriormente, mas da base da sinalização até o piso acabado, 1,80 m. Então, esse 1,80 m ele vai aparecer muito nessa altura de sinalização de emergência. Então, quando você tem situações de risco, aonde se tem obstáculos, né, que dificulte, né, ou que impeça que a pessoa veja o dispositivo, você pode acrescentar a sinalização, né? Na verdade, você deve acrescentar a sinalização. Então, por exemplo, aqui, ó, se você for olhar, se você tiver aqui é um corredor, né? Você vê que aqui é um corredor. Se a pessoa está vindo aqui no corredor, né, antes dela se aproximar aqui, ela não consegue enxergar o dispositivo, o extintor, tá? Então, você vê que quem está vindo aqui no corredor, foi colocada aqui uma sinalização, ó, chamando a atenção aqui com a setinha que para lá tem um extintor. Então, quando você se aproxima, então se você estiver de repente no começo de um corredor e essa sinalização estiver lá no final, de longe você vai enxergar essa sinalização aqui, né? E quando você se aproximar, é que você vai perceber que tem lá o dispositivo, a sinalização básica aqui de equipamento, né? Chamando a atenção para esse dispositivo, que no caso aqui é o extintor, ok? Então, quando o equipamento ele encontrar-se instalado em um pilar, ele deve ser sinalizado em todas as faces, em todos os lados do pilar, né? Isso aí é um exemplo, vocês podem visualizar isso muito bem em shopping, né? No estacionamento de shopping. Tem muitos pilares normalmente, então quando a próxima vez que você for no shopping, dá uma olhada que você vai perceber que todos os lados do pilar, eles devem ser sinalizados, tá? Quando se trata de hidrante e extintor de incêndio, instalados em garagem, em área de fabricação, depósito e locais utilizados para a movimentação de mercadorias e de grande varejo, deve ser implantada também a sinalização de piso, tá? Bom, então, sinalização básica, recapitulando, nós vimos sinalização básica de proibição, de alerta, orientação e salvamento e agora de equipamento, tá? Então, esses são os 4 grupos pertencentes à sinalização básica. E a sinalização complementar, tá? Eu vou mostrar aqui as mais comuns. A sinalização complementar, essas aqui, por exemplo,
elas indicam a rota de saída. São setas que vão orientar a pessoa para a rota de fuga, tá? Aqui é um outro tipo de sinalização complementar que é bem interessante, que é o que a gente chama de indicação de obstáculo, tá? Essa indicação de obstáculo, ela pode aparecer aqui com essas diagonais, com essas listas preta. Aqui, né, na norma ele diz que tem o fundo amarelo e a lista preta. Há controvérsias, né? Que às vezes eu enxergo aqui a lixa amarela e o fundo preto, mas tudo bem. Vamos seguir o que a norma está dizendo. Então, a simbologia aqui retangular, nesse formato retangular, fundo amarelo e lixa preta, né? Isso daqui é quando você tem um obstáculo e você quer chamar atenção para aquele obstáculo, porque no momento da fuga, né, qualquer obstáculo pode fazer a pessoa esbarrar, ela pode se machucar, ela pode cair, tá? Então, essa sinalização complementar, ela vai chamar atenção para isso, né? E você vê que tem outra aqui embaixo, muito parecida com essa, só que ela utiliza listas vermelhas e o fundo é fotoluminescente, tá? Então, quando é que vai usar uma, quando é que vai usar outra, né? Tá aqui a aplicação, né? Esse aqui foi tirado diretamente da norma. Nas paredes, pilares, vigas, cancelas, muretas e outros elementos, né, que podem constituir um obstáculo à sinalização de pessoas e veículos, utilizada quando o ambiente interno ou externo possui sistema de iluminação de emergência. Quando ela não possui sistema de iluminação de emergência, aí você usa essa daqui, fotoluminescente, tá bom? Aqui algumas mensagens, né, eu já acabei já mostrando esses exemplos, né, em alguns slides anteriores. Então, por exemplo, em elevador, quando se coloca aqui a lotação máxima, né, 120 pessoas sentadas e 30, vixe, no elevador não. Não, isso aqui pode ser utilizado, por exemplo, em um local de reunião pública, por exemplo, um auditório, um teatro, um local, uma sala de reuniões, né? Então, para saber a quantidade máxima de pessoas que é permitida naquele local, qual é a lotação máxima, né? Então, aqui, por exemplo, tá 120 pessoas sentadas e 30 pessoas em pé, ok? Aperte e empurre, né? Muito utilizado aí para abertura de porta, porta corta-fogo, né? E aqui alguns exemplos. Você está simulando aqui uma situação onde eu tenho aqui, ó, vem aqui o corredor, tá? Se a pessoa vem aqui nesse corredor, né, você vê que ela vem e vai olhando para lá. Então, ela já de longe vê aqui a setinha na parte de baixo e aqui em cima, ó, a sinalização básica de orientação e salvamento, dizendo que é para ir naquela direção, tá? Então, aqui você tem também as setinhas, ó. Aí aqui você vê que tem um pilar. Você vê que tem o corredor e aqui você tem um pilar sobressaindo aí, ó, sobressaindo o plano da parede. Então, se tiver muita gente correndo aqui, as pessoas podem esbarrar e podem bater nesse pilar. Então, você vê que aqui tem uma sinalização complementar, né, chamando atenção para esse obstáculo. E ele está aqui fotoluminescente, então indica para a gente que aqui não tem iluminação de emergência, tá? Então, aqui a sinalização, né, aqui a porta, né, indicando aqui que é para a pessoa entrar nessa porta. Aqui você vê que o projetista ele não poupou esforços, né, para mostrar, acho que não tem dúvida que aqui de fato é a porta, é a saída de emergência, né? Então ele colocou aqui, ó, mostrando que é para a pessoa ir para cá, tá? Você vê que lá tem outra porta, né? Então é realmente a orientação no sentido de indicar, de mostrar o caminho que a pessoa vai percorrer para sair, né, da edificação. E você vê que lá no finalzinho, ó, tem uma indicação para ir para a direita, né? Pode ser que lá seja um corredor, então vou para aquele lado. Então, orientação de salvamento mostrando para ir para a direita, tá? Aqui você tem um ambiente, né? Um espaço aqui onde você tem duas portas, tá? E a sinalização de orientação e salvamento ela vai mostrando qual a porta é a porta de emergência, qual é a saída de emergência, tá? As setas aqui, ó, a questão, quem vem daqui desse lado vê essa placa saída, né? Vai para lá. Aqui um outro exemplo mostrando, por exemplo, uma saída de emergência para cadeirante,
né? Você vê que vem aqui, né? E aí tem a indicação, ó, tem uma rampa aqui de acesso para uma porta de emergência, tá? Você vê que aqui a sinalização ela tá suspensa, é uma possibilidade também. Lá no IF, no nosso campus, na Diacom, a gente tem bastante sinalização suspensa. Depois, se vocês nunca prestaram atenção, comece a olhar para cima, né, quando voltar às aulas. E aqui, ó, você vê que tem um obstáculo. Você vê que tem aqui um corrimão. E esse corrimão, na hora da fuga, também pode ser um risco, né? A pessoa pode esbarrar aqui. Então, tem uma sinalização complementar aqui chamando a atenção para esse obstáculo. Aqui mais uma, né? Você vê que tem aqui uma sinalização básica de proibição, né? Certamente falando que em caso de incêndio não é para usar o elevador, tá? E aqui ele está dizendo que, aqui, por exemplo, você vê que tem uma porta. A pessoa poderia querer sair por essa porta, mas aí quando você vê, não tem a sinalização de emergência, manda ir para o outro lado. Então você já entende que isso daqui não é uma saída, tá? Já mostra para a pessoa o caminho certo, já porque na hora da fuga todo o tempo é precioso, tá? Então o que ela precisa é seguir o melhor caminho possível. É isso, pessoal. Espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para vocês, né? E vamos utilizar o nosso horário de aula para tirar as possíveis dúvidas, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima.